E aí, meus queridos e minhas queridas, como é que vocês estão, beleza? Às vezes eu vou olhar para um lado, porque agora eu estou começando a gravar pelo OBS, né? Então eu tenho que olhar para cá para poder ver como é que estão as configurações e eu olho para cá para poder ver a webcam e falar com vocês. Como é que vocês estão, belezinha? Bora começar o primeiro surubando, né? Zurubando de 2021, primeiro dos vídeos aos quais eu quero fazer, que o tema principal é nós melhorarmos a nós mesmos como seres humanos, né? Sim, esse pleonasmo. Ou, resumindo melhor ainda, que vocês não sejam tão babacas quanto eu, Bruno, já fui. Então, o processo vai ser um processo de reflexão, nada good vibes, nem porcaria nenhuma do tipo. Para quem já me conhece, para quem sabe como eu já trabalho há um tempo, já sabe que eu não faço esse tipo de coisa, né? E eu quero ter reflexões honestas, né? Um bate-papo honesto com vocês que são o meu público, né? Já que meu canal é pequeno e as pessoas que estão me acompanhando já são pessoas que me acompanham já fazem um bom tempo. Tá? Então eu espero também que vocês saibam que eu tenho boa fé nisso que eu estou fazendo. Então, às vezes pode ser que eu toque em determinados temas, mas saibam que eu não estou fazendo isso nem porque eu sou militante. As pessoas que já me acompanham sabem que eu não gosto de militância política, eu sou muito avesso tanto à militância política quanto a políticos em si, né? Nada de anarcocapitalismo, mas eu não gosto de político nem de militância. Tá? Então, eu também não sou afiliado nem a um lado nem a outro. O que eu quero é que nós melhoremos como pessoas e que nós consigamos tratar as outras pessoas que estão à nossa volta de uma melhor forma possível, quando nós consigamos nos dialogar com essas outras pessoas, com conhecidos e desconhecidos, mas o intuito é você conseguir, eu também, né, pois afinal de contas eu também estou melhorando com esses vídeos, é nós melhorarmos com as pessoas que nós gostamos, né, e com as pessoas que futuramente queiramos nos comunicar, tá bom? Vou evitar falar bobagem nesses vídeos, bobagem, palavrão, etc. Né? Isso fico para as minhas lives, para quem já me acompanha sabe o tanto de bobagem que eu falo na live. Tá? Então vamos lá, eu quero falar hoje, como já diz o título do vídeo, sobre três coisas. Eu quero falar sobre liberdade, eu quero falar sobre liberdade de expressão e eu quero falar sobre intimidade. E eu vou conseguir falar um pouco mais sobre a definição dessas brincadeiras, né, conforme eu vou passando ponto a ponto. Então vamos começar pelo menos na questão da liberdade. Não é tirando da bunda, né? De acordo com o livro do Eric Weil, que é a lógica da filosofia, para ser mais exato, né? Então, só para poder mostrar para vocês, eu sei que eu sempre saio do vídeo quando eu estou gravando, né? Mas enfim, tá aqui, ó, para não falar que eu não tenho, o bendito do livro tá aqui, ó. O Lógica da Filosofia do Eric Weil. Eu tenho ele, eu estou lendo ele, é um livro muito bom, inclusive um pouco difícil de ler, mas enfim. E ele retrata, ele fala, né, de acordo com outro autor, mas eu não vou entrar em tantos detalhes porque eu não sou tão inteligente a esse ponto, né, que a questão da liberdade, ela é absoluta, independente da situação ao qual você esteja. É lógico que nós estamos tratando, né, vamos tentar diminuir um pouco para o nosso raciocínio em si, nós não somos filósofos, né, para o nosso raciocínio em si vamos diminuir um pouco o escopo da coisa. Então, quando nós estamos falando sobre liberdade de acordo com a definição dele, como eu mesmo já disse, é independente daquilo que você está passando. Então, mesmo na definição dele, mesmo que você esteja com uma arma na tua cabeça, né, e seja demandado, sei lá, que entregue dinheiro, que denuncie determinada pessoa, ou você, ou a vida do seu filho, da sua filha, seja lá o que for, você sempre tem a liberdade de tomar a decisão que você quer. Então, numa conversa, você tem a liberdade de falar, você também pode exercer essa liberdade de você não falar, por exemplo. Então, isso também implica que todas as decisões que nós tomamos na nossa vida, ao longo da nossa vida, seja ela curta, seja ela longa, são todos frutos daquilo que nós decidimos, tanto para o bem quanto para o mal. Eu vou dar um a mais. É lógico que eu fiz um grandíssimo resumo da obra do Eric Weil nesse pedacinho, que é quando ele fala sobre liberdade, tá bom? Mas a gente pode resumir a isso. Liberdade, o ser humano, em suas plenas faculdades mentais, né, ele tem sempre a total liberdade de fazer o que quiser.
tá? Então ele não faz porque ele decidiu não fazer. Mas eu vou dar um a mais, eu vou dar um raciocínio a mais nessa definição dele, tá bom? Quando nós estamos tratando sobre liberdade também, nós sabemos que dependendo do que falamos, dependendo de como agimos, de como nos vestimos, daquilo que comemos, de como agimos e afins, né? Sempre vai ter uma certa resistência, ou tende a ter uma determinada resistência das pessoas que estão à sua volta. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer com isso que, por exemplo, se eu falar alguma coisa, pode ser que ofenda alguém. Pode ser que essa pessoa fique feliz, pode ser que essa pessoa fique indiferente com aquilo, mas a partir do momento que eu externalizo qualquer ação, então quando eu digo externalizar é sair do meu pensamento, eu começo a agir em cima daquela liberdade ao qual eu tenho, independente do que eu quero fazer, estou falando que tende a ter resistências. Então, se você quer pintar seu cabelo de roxo, pode ser que seu pai ou sua mãe reclame. Se você quer, sei lá, comprar uma moto, pode ser que as pessoas à sua volta andem pitaco. Se você quer tomar Coca-Cola ao invés de Pepsi, alguém pode encher seu saco, né? Você sempre vai ter uma opinião à sua volta, você sempre vai ter uma resistência, né? O lugar aonde que nós podemos dizer, e eu parto desse, eu concluo esse raciocínio, isso já é da minha própria cabeça mesmo, que você é livre praticamente 100% é somente dentro da sua cabeça. Então, o único local ao qual você é livre em absoluto, ao qual você não tem resistência alguma, ou tende a não ter resistência alguma, é no seu próprio pensamento. E por que eu digo tende? Às vezes pode ser que o remorso, eu acho que é remorso, não é remorso, é remorso, né? Pode ser que algum sentimento de culpa seja a sua própria resistência em determinado pensamento. Né? Eu tô pensando em fazer, sei lá, tipo, abaixar a calça do meu primo na frente de todo mundo. Poxa, mas pode ser que, sei lá, tipo, ele fique ofendido. Veja que não transformei em ação, ainda é o pensamento. Mas veja que o seu próprio pensamento pode ser que ele crie resistência em cima da sua própria ação. Então, às vezes, pode ser que nem mesmo você mesmo é livre 100%, vamos dizer assim. Não que você não seja livre, mas que você não tenha, que você tenha o seu pensamento sem qualquer resistência. Né? Nem sempre isso vai acontecer. Pode ser que um remorso, pode ser que uma culpa, pode ser que um raciocínio que você tenha, você chega numa conclusão que aquilo que você pensou, na verdade, não é aquilo que você estava imaginando, né? E assim sucessivamente, e assim por diante. Tá bom? E o que eu quero dizer com isso? Assim como você também tem a liberdade absoluta das coisas aos quais você faz, as outras pessoas que estão à sua volta, os outros seres humanos, isso quando a gente estamos tratando de seres humanos com suas plenas faculdades mentais, eles também passam pelo mesmo processo. Então, eles vão ter a sua plena liberdade de poder fazer determinadas coisas, só que a partir do momento que eles externalizam aquilo que eles estão fazendo, eles podem ter uma determinada resistência das coisas. Quando eu digo das coisas, eu digo das pessoas que estão à volta dele. Tá? Então, você tem sim a total liberdade de, por exemplo, xingar o seu chefe, ou a sua chefe, você tem total liberdade de dar um rodo num velho andando na rua, você tem total liberdade de segurar uma criança e jogar por cima do muro, você tem total liberdade de fazer cocô em cima do balcão da padaria, você pode fazer o que você quiser. O ponto é, não queira que as outras pessoas à sua volta não tenham resistência alguma em cima das ações que você faz. Eu acho que esse conceito em si já está bem claro. As pessoas têm total liberdade de fazer o que quiserem, né? Mas graças ao fato de existirem outras pessoas à nossa volta, as ações que nós cometemos, as ações que nós fazemos, pode ser que elas tenham certa resistência. Eu acho que isso já está bem claro. Tá bom? E quando eu trato na questão de liberdade de expressão, ele meio que já é junto com o que eu já disse, né? Então, você tem a total liberdade de falar aquilo. Mas quando uma pessoa lança a carta da liberdade de expressão, e aí eu entro um pouco na questão de
de politicagem, militância, que é tudo isso que a gente está tentando combater aqui, não combater a militância em si, mas combater esse ato ruim, né, que é ser militante, que é lutar por uma causa que muitas vezes política, fica tretando no Facebook, ponto. Isso. Fica tretando com parente, com amigo, por causa de político e de um monte de gente que a única coisa que só presta é pisar em você. Tá? Então é isso que eu quero evitar. Uma das coisas que eu quero evitar. Tá? Então quando uma pessoa lança a carta do liberdade de expressão, o que isso pressupõe? Ele pressupõe que utilizando disso a resistência ou um ato contra, né, um ato de resistência contra o que ele disse, seja minimizado ou anulado. Então, quando uma pessoa fala sobre liberdade de expressão, ela parte que ela pode falar qualquer coisa e que não vai ter resistência. Não é isso, é que ela tem o direito de falar qualquer coisa. E sempre, em todo vídeo e toda vez que eu falar, toda vez que eu utilizar a palavra direito, o direito sempre pressupõe uma obrigação. O que isso quer dizer? Quer dizer que, a partir do momento que eu lanço a carta liberdade de expressão, eu tenho o direito de falar o que eu quiser, de me expressar do jeito que eu quiser, né? Contanto que eu não acerte outras pessoas, contanto que isso seja resumido simplesmente a palavras e que eu não toque em ninguém, não destrua nada, nem nada do tipo, né? Eu estou resumindo a liberdade, o termo e expressão para uma coisa um pouco menor, né? Eu utilizando isso, eu tenho o meu direito de me expressar do jeito que eu quero e eu parto do pressuposto que você tem a obrigação de simplesmente escutar e não agir contra de uma forma ao qual possa me prejudicar. Um bom exemplo, por exemplo, eu mando meu chefe ir para casa do cacete ou outros nomes ao qual inclusive possa envolver a mãe dele. Eu estou usando um exemplo bem extremo, tá? Que é para a gente poder pegar o exemplo. E eu utilizando da carta liberdade de expressão, eu parto com que ele não possa me mandar embora por causa disso, né? Ou eu posso falar qualquer bobagem no Facebook, ou eu posso falar qualquer bobagem no Twitter, eu posso falar qualquer absurdo em qualquer outro lugar, né? E eu parto com que as outras pessoas não limitem aquilo que eu disse. Pode-se também utilizar a parte da liberdade de expressão num sentido ao qual nós estamos falando de uma força governamental. Então, eu posso utilizar da minha liberdade de expressão para poder falar mal do governador, do vereador, do prefeito, e ele não mande a polícia ou a guarda civil vir na minha casa me bater. Assim como acontecia, por exemplo, na ditadura militar ou em qualquer outra ditadura, seja de direita, seja de esquerda, seja o cacete que for, ditadura é tudo igual. Tá? Inclusive, o conceito de liberdade de expressão, se tratando de uma repreensão governamental, né, você é muito explícita. Mas aí, mesmo nós dividindo esses dois pontos, que é o ponto civil, ou seja, como é que as pessoas no âmbito civil vão agir, e partindo do ponto governamental, então como o governo vai agir mediante daquilo que eu estou falando, né? A minha liberdade de expressão a gente pode tratar mais, vamos dizer assim, deste lado que é o lado governamental. Se é que a gente pode dizer isso. Pois afinal de contas, até determinado ponto, né, falar mal tanto de um lado quanto tanto do governo, desculpa, quanto da parte civil, né, falar mal no sentido criticar alguma determinada ação, fazer num sentido ao qual você não esteja ameaçando a vida de ninguém, não estou falando nada disso, né, é sim justificável você não ter uma certa repreensão em cima disso. Né, você conseguir ter uma diminuição dessa resistência contra aquilo que você está se expressando. Mas isso nem sempre é possível, porque como eu disse, vamos tratar mais desse lado, desse daqui eu não vou entrar tanto, porque vai entrar mais do lado jurídico e muita coisa que eu não vou poder falar, né? Mas se tratando do lado civil, você não sabe exatamente com quem você está falando. Na internet, principalmente, você não sabe com quem você fala. Você não sabe se o que você está falando
vai ser ofensivo para algumas outras pessoas. E veja que eu não estou tratando na questão de ofensivo, eu não estou tratando daquelas pessoas que se ofendem por tudo, os floquinhos de neve. Essas pessoas, elas acham que se ofender é uma arma. Não estou tratando delas. Essas pessoas são outro assunto. Estou tratando de pessoas comuns. Estou tratando de uma pessoa que realmente pode se ofender com aquilo que você fala, porque afinal de contas ela está na internet, você está na internet, é simplesmente uma coisa escrita, ela não está vendo o seu rosto, ela não sabe o contexto ao qual do que você está falando, né? Então, assim, liberdade de expressão, por maior e por melhor que ele seja, isso não exime a pessoa da parte subjetiva das outras pessoas que estão vendo ou escutando como você está se exprimindo. Como você está se. Como você exprimindo, não. Como você está se. Expressando. Essa é a palavra, exprimindo não. Expressando. Então, pode ser que sim. Você fale alguma coisa, uma pessoa te interprete errado, porque afinal de contas, até mesmo como o próprio Eric Weil fala no livro, palavras em si, elas são muito ruins para poder expressar qualquer coisa, porque afinal de contas palavras têm contexto, palavra pode ser que tenha alguma segunda, terceira, quarta interpretação, uma palavra em determinados lugares elas podem significar outras coisas e assim sucessivamente. Então, voltando só para a gente poder vindo final até agora. Liberdade é você é livre para fazer o que quiser. A única coisa que pode diminuir um pouco essa vontade de você fazer aquilo que você quer são as resistências externas que você vai ter mediante aquilo que você possa falar, mediante daquilo que você possa se expressar. Tá? A liberdade de expressão é vamos dizer assim, um artífice, né, para diminuir a resistência que você pode ter de terceiros mediante aquilo que você está se expressando. Se tratando de uma forma governamental, eu em si não acho justo, né, nem mesmo justo, e eu acho que não deveria, inclusive, até mesmo no âmbito legal, simplesmente pelo fato de eu falar mal, falar, sei lá, que o governador não fez um trabalho certo, ele mandar a polícia militar vir na minha casa me bater, né, ou eu ser processado pelo governador por causa disso, né. E no âmbito, quando nós estamos falando do âmbito civil, das pessoas comuns, as pessoas que estão à sua volta, ou as pessoas desconhecidas, as quais você pode encontrar na rua, ou na internet, como elas não sabem o contexto daquilo que ela está falando, né? Então pode ser que sim, mesmo utilizando da liberdade de expressão, as pessoas também têm liberdade de expressão para poder se expressarem de uma forma igual ou às vezes até mesmo pior mediante aquilo que você está falando. Então pode ser que você seja cancelado aquilo que você disse, pode ser que sim, você sofra uma demissão por causa disso, pode ser que nas pessoas que estão à sua volta, pode ser que elas gostem ou que elas desgostem daquilo que você está falando, você ganhe pontos ou você perca, né? Então, a liberdade de expressão você tem. A única coisa que você não pode exigir muito é que as pessoas simplesmente falam, beleza, essa pessoa me mandou tomar no rabo, xingou minha mãe, etc, e eu vou ficar quieto. Né? Tudo bem, ela tem um modo de se expressar pelo fato disso, então eu não vou revidar. Né? Então não esperem isso. Seja qual lado vocês estiverem. Então toda ação que vocês fizerem vai ter uma reação contrária, porque essas terceiras pessoas, esses terceiros, eles também têm os mesmos, vamos dizer assim, né? Elas têm essas mesmas liberdades. Não vou falar direito, elas têm essas mesmas liberdades de poderem se expressar de uma forma igual ou até mesmo pior, dependendo daquilo que você fizer. Tá bom? E partindo disso, partindo de liberdade e liberdade de expressão, uma coisa que eu não vi, tudo bem que eu já saí de Facebook, de Twitter faz muito tempo, eu parei de ficar brigando e militando na internet já faz algum tempo. Uma coisa que eu nunca vi de nenhum dos lados, nem de esquerda nem de direita, é uma coisa que é a intimidade. Para ser mais exato, a palavra seria o relacionamento interpessoal das pessoas. Né? Um relacionamento interpessoal presume que seja das pessoas. Né? Por que eu estou dizendo isso? Porque assim, em cada ambiente que você está, com cada pessoa que você conhece, você tem graus ou regras não formais de como que você se comporta. Imaginemos você, menino ou menina, que tem um namorado ou uma namorada. O que vocês fazem quando vocês estão sozinhos, somente vocês dois,
É um comportamento, pelo menos assim eu presumo, um comportamento diferente de quando vocês estão entre amigos, de quando vocês estão entre seus próprios pais, de quando vocês estão entre pessoas desconhecidas em ambientes públicos. Quando vocês estão com os seus amigos, principalmente seus amigos mais antigos, amigos, amigas, antigos, antigas, né? Essas pessoas elas vão ter determinadas características físicas, determinadas características sociais, parentais e etc., aos quais muitas das vezes elas são vítimas, vamos dizer assim, né, de piadas. Não vítima exatamente, elas são alvo, para ser um pouco mais exato, porque vítima presume alguma coisa pior. Mas assim, uma coisa é você zoar com o seu amiguinho ou sua amiguinha enquanto estão só vocês ou vocês estão entre amigos, né, entre pessoas que sabem qual é o contexto das palavras que estão sendo usadas, né, que sabem que é muito mais para o quesito de encher o saco da pessoa do que de ofendê-la de verdade, e você utilizar dessas mesmas palavras em ambientes públicos ou com pessoas aos quais vocês nem mesmo conheçam. E o que eu. Essa palavra que eu muito uso, mas o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que enquanto vocês estão entre as pessoas, enquanto aquelas pessoas informalmente elas te dão a permissão ou a liberdade, vamos dizer assim. A liberdade eu pressuponho muito mais numa coisa individual que parte de você mesmo. Mas a partir do momento que eu te dou uma permissão, então eu estou diminuindo totalmente essa resistência, ou diminuindo em partes, essa resistência que eu teria mediante uma palavra sua, uma piada ou algo do tipo. Então a partir do momento que essa pessoa te dá uma permissão para você fazer uma determinada piada, ou para você acariciá-la em determinados lugares, como por exemplo se for o seu namorado, ou uma pessoa íntima a você, ou seja lá o que for, né? Você não pode partir com que outras pessoas também assumam isso. Então, vamos colocar alguns exemplos. Você faça uma piada com o corpo da pessoa. Ah, o cara é gordo, a moça é gorda, o cara é feio, a mina é feia. E você alopra ele por causa disso. Essa pessoa, a partir do ponto que ela te deu a permissão de você zoar, ela sabe que o que você está dizendo não é no conceito que você está realmente ofendendo ela. Que você está realmente falando que ela é gorda num sentido de humilhação, num sentido de uma ofensa. Ela sabe que aquilo que ela está fazendo, que você está fazendo perante ela, é para encher o saco. E a partir disso, você também dá essa permissão para outra pessoa poder encher seu saco também, e assim por diante. E que tipo de encheções de saco que nós estamos falando? Estamos falando de todo tipo de encheção de saco que a pessoa permitir para você fazer. Eu incluo sim piada racista, piada pelo peso, piada pela cor, por alguma característica física da família, ou qualquer merda no sentido ao qual vocês façam e vocês deem risada. Mas vejam que tudo isso que nós estamos falando de um grau de intimidade ao qual você tem com determinadas pessoas, em um círculo de amigos. Então, se eu faço uma piada que eu falo que um amigo meu é tão gordo que ele tem que me pesar na Dutra, porque senão numa balança normal não funciona. Uma coisa eu estar falando para um amigo meu ou para uma amiga minha e ela vai rir e ela vai falar melhor do que ficar passando mal, me tremendo e se cagando no meio da rua. Por exemplo, eu tenho convulsão, eu sou epilético. De verdade, eu realmente sou. E assim por diante. As pessoas elas se dão liberdade para isso, né? Elas se dão a permissão, para ser mais exato. Elas se dão a permissão para isso. Mas você não pode pressupor que um transeunte, uma pessoa ao qual você nem mesmo conheça, te dê esse mesmo tipo de intimidade. Então, você faz uma piada racista para um amigo seu e ele te faz uma piada racista, preconceituosa também do mesmo jeito, e ambos se dão essa liberdade, não há problema algum. Enquanto estão só vocês. Mas agora, se vocês mudarem do ambiente ao qual vocês estão para um ambiente, por exemplo, ao qual tem mais pessoas, essas piadas aos quais seriam para um, para outro, pode ser que mude até mesmo o contexto na cabeça de cada um, de ambos que estão fazendo a piada e dos transeuntes que estão passando por ali. Ninguém tem obrigação de saber do contexto. Isso também não dá
vamos dizer assim, o direito das pessoas, né, de se ofenderem por terceiros. Assim como a gente vê muito na internet. Por isso que eu deixo essa galerinha que é ofendido profissional de fora da nossa conversa. Nós estamos tratando de pessoas comuns. Dos seus amigos, das suas amigas, dos seus parentes, dos seus colegas de trabalho e etc e tal. E também, então, o que nós temos? Quando nós estamos tratando sobre liberdades, nós estamos tratando sobre intimidades. Nós não podemos pressupor que determinadas piadas, né, em ambientes aos quais nós estamos tratando, elas eu parta do pressuposto que a outra pessoa, ao qual nem conheço, tenha que agir da mesma forma que meu amigo, ou minha amiga, ou uma pessoa conhecida. Pode ser que essa pessoa ao qual eu conheço, que seja, vou usar o gordo mesmo, né, ele não ligue, mas pode ser que uma outra pessoa ligue. Pode ser que uma outra pessoa tenha trauma disso. E eu vou contar um caso que aconteceu comigo. Eu, eu faço um monte de tipo de piadas com pessoas que me dão essa intimidade para poder fazer esse tipo de piada, porque vão saber que no contexto e no local ao qual eu estou fazendo, sabem que eu não sou preconceituoso, o que eu estou fazendo é simplesmente só para encher o saco mesmo. Mas eu estava numa discussão no Facebook, entrando numa determinada piada, e eu fiz uma piada, eu não lembro o que foi, né? Eu fiz uma piada, era alguma coisa tratando sobre judeu, alguma coisa do tipo. Aí eu comentei assim, olha lá, ó, tá todo gás, né? E todo mundo sabe, gás, câmara de gás, judeu, holocausto, etc e tal. E uma moça me xingou. Ela comentou no Facebook, ela me ofendeu pra caramba. Aí eu olhei, eu falei, deve ser só mais uma pessoa que deve ficar enchendo o saco dos outros, né? Quando eu olhei o perfil, tava a moça, devia ser a mão da moça, né, segurando a mão do idoso, de uma idosa, ao qual você viu o número do local, que é bem provável que essa pessoa tenha passado pelo holocausto e viveu todos os horrores que estava lá. Aí, lógico, eu olhei e eu falei, nossa, eu falei muita merda. Eu extrapolei na bobagem. Eu pedi desculpas, pedi muitas desculpas mesmo, eu realmente me senti mal em cima disso. E o que eu quero que vocês aprendam com isso? Uma coisa é eu estar falando uma piada desse tipo, é errada, mas eu estar fazendo num ambiente ao qual todo mundo sabe que, eu não estou louvando o que está acontecendo, né? Eu não estou louvando que um monte de gente morreu lá na Alemanha, não só judeus, mas ciganos e o caramba quatro, que tudo isso que a Alemanha nazista matou, né? Eu não estou louvando nada disso, assim como eu não louvo o Holodomor, assim como eu também não louvo o pessoal que morreu aqui no Brasil, que morreu na Argentina por causa de ditaduras, etc. Né? Outra coisa é eu fazer esse tipo de piada e uma pessoa que nem mesmo me conhece, ela vai ler e ela vai interpretar aquilo ali como realmente ofensivo. Só reforçando, não estou tratando de pessoas que se ofendem com qualquer coisa, estou tratando de pessoas comuns, tá? Então, assim, eu não posso partir que o ambiente ao qual eu estou, que é um ambiente público, seja o mesmo ambiente ao qual eu esteja falando com amigos e amigas. Não sei se vocês conseguiram entender isso, né? Então, tratando dos 3 pontos. Liberdade. Você tem liberdade para você falar e agir do jeito que você quiser, independente qual é o tipo do que está acontecendo, se é coação, se não é coação, se você se droga e comete alguma ação, você tomou liberdade de se drogar para poder fazer isso, a partir do ponto que você saiu das suas liberdades, das suas faculdades mentais, mas ainda assim previamente você tomou a liberdade disso, né? Como, por exemplo, alguém chegar com uma zarabatana e te cuspir, acertar em você e você não viu o que aconteceu e você ficou drogado. Não estou falando disso. Estou falando que você tomou a ação de encher o rabo de cachaça. Por exemplo, né? Tratando de liberdade de expressão, né? Partindo que com isso você tenta diminuir a resistência que as outras pessoas podem ter mediante daquilo que você está falando. E quando eu estou tratando de intimidade, é que você tem que conhecer qual é o contexto e o local e com quem você está falando. Uma piada que você faz com a sua namorada não vai ser a piada que você vai fazer com uma pessoa que você começou a trabalhar fazem 2 dias, ou com uma pessoa com a qual você está passando na rua. Não estou entrando na questão do humor, não estou entrando na questão do humorista, não estou entrando nesses conceitos. Estou entrando simplesmente no conceito de pessoas físicas. Beleza? Eu acho que é isso, eu já falei pra caramba, inclusive já está dando quase 30 minutos que eu estou falando.
Se vocês concordaram, se vocês não concordaram, se vocês querem dar alguma dica de leitura, alguma parte a qual não me expressei muito bem, vocês queiram perguntar, tá? Usem os comentários, né? Deem like, dislike e afins. Saibam que eu não estou tratando aqui para poder falar que eu sou o deus da moral, do conhecimento, né, e etc e tal. Eu faço merda pra caramba, eu erro pra caramba, mas eu sempre quero melhorar. E eu espero que vocês também partam nessa jornada para nós melhorarmos juntos. Não, eu não estou falando que, não, tudo é ofensivo, caramba, 4. Nada disso. Se vocês entenderam o que eu disse até agora, o que eu quero dizer é: preste atenção do que você está falando e para quem você está falando para evitar problema. Resumindo, a grosso modo é isso. Beleza? É isso daí. Espero que tenham gostado. Se não gostou também, por favor, comentem o porquê não gostou, do que concordou, do que discordou. E é isso aí. Beijos na bunda. Até mais.